Boa noite, atmosfera babilônica. Estamos aqui de novo. Eu sou o Tintim, este é Figurão e você está no Lima Limão, o podcast mais ácido da Via Láctea. E hoje nós temos mais um convidado muito especial. Quem é, Figurão, o convidado? O nosso grande professor Luciano Veríssimo. O que o nosso professor tem de atribuição? Eu vou ter que ter aquele leia aqui. Leia, por favor. Vamos lá. Professor de História. Certo. Me corrija se eu esteja errado, hein, professor? Perfeito. Tecnologia da Informação. Sacerdote líder da tradição e cultura iorubá. Está correto ou não? Sim. Fora outras coisas E que eu neurocientista nem também. nem sei dizer. É, exatamente. É isso, professor? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, agradecer ao André. E ao André É André seu nome? também, né? E ao André pelo convite e oportunidade de estar aqui hoje. Muito Entendeu? bem. Tem uma pergunta para o professor? Já para Eu começar? já quero ácido, começar ácido. o Uma pergunta professor ácida. igual Felipe Melo, já chegar no carrinho, entendeu? É o seguinte, eu vou fazer a pergunta igual nós estamos acostumados a fazer para os professores que vêm aqui. Por que estudar história, neurociência? O que te levou a isso? O porquê estudar história e neurociência? Primeiro, eu venho de uma tradição, de uma cultura do norte da África. Eu sou descendente consanguíneo do povo magrebe, dos magrebinos, que colonizaram uma certa região ali próxima ao Rio Níger. Hoje é um povo que habita ali o Marrocos, ok? Então, eu sempre tive uma fascinação por história e informática, Importante, legal. sim, Perfeito. E aliou as duas coisas e foi em frente. sim. Que bacana. E hoje que eu estou legal. seguindo o meu caminho e meu destino. Já tentei muitas vezes parar de dar aula. Aí, em 2022, Eu sei que no momento o senhor está lecionando, né? O senhor está Sim, sim. lecionando na Unifia, é isso, né? Isso, Qual é a... tecnologia da informação no curso a tecnologia da técnico. informação? Exatamente. Que bacana. E Mas parece que o professor falando que até tentou deixar ele dar aula, mas não tem jeito, tá no DNA, né? sim, com certeza. Eu já trabalhei no almoxarifado de uma empresa, trabalhei como fatorista, já trabalhei logo quando eu tinha aí, quando eu saí da Guarda-Mirim, né? Que eu entrei em 1992, naquela época eu podia entrar com 12, 13 anos, 14 anos, eu entrei em 92, saí em 98, aí depois eu fui trabalhar, aonde hoje é a JBS, que era Sim. Pena Branca Avicultura, trabalhei ali na produção, fiquei um Certo. tempo, e E olha que interessante. História de vida, hein, professor? Né? Com 12, 13 anos, o professor já estava na Guarda Mirim. Sim. Hoje, essa molecada com 12, 13 anos só pensa em punheta. Não é verdade, cara? Porra, tem que trabalhar. Eu sou a favor. Não é trabalho Sim. infantil, não é isso. Com não. Professor, certeza. mas então qual é a sua idade? O professor eu tá tenho novo. 42 anos de Novo, idade. é jovem. Jovem. Mas eu com 18 anos de idade, eu já era professor de informática, entendeu? Poxa, Excel, Word e tal, sistema operacional e por aí vai. Windows, Word, Excel. Legal. Depois que eu fui me especializando, aí eu tive uma oportunidade nessa mesma escola, que ficava aqui no Largo da Matriz. Ah, eu lembro. Acho que eu Chamava-se fiz alguma Planet Idiomas. Uhum. Depois passou a ser a Microcamp. Depois eu fui dar Microcamp. aula no curso de Design Gráfico, Web Designer, Linguagem de Programação. Poxa. Depois um professor que ele dava curso de manutenção e configuração de hardware e redes, ele saiu, que ele foi embora para São Paulo e eu fui convidado para ficar no lugar dele. Então eu tenho todo um histórico, todo um aprendizado que isso aí eu vou carregar pro resto da minha vida, Ô, entendeu? professor, e o material hoje que você leciona lá, qual é o tipo, qual é as matérias, né? O que é a tecnologia da informação? É importante falar, né? Importante. Qual que é a sua área hoje, tecnologia da O informação? foco hoje principal, né? O seu, o que você leciona lá? A sua parte da tecnologia é do quê? É software? O que é? Na verdade, André, a tecnologia da informação, ela está ligada a todo e qualquer tipo de informação, entendeu? Então, existem alunos que têm necessidade até mesmo para trabalhar numa empresa ou para subir ou ter um cargo Melhorar um pouco acima. a situação, né? Isso.
necessita de um curso básico mais avançado, entendeu? Muitas empresas hoje exigem que o funcionário tenha uma prática em digitação, Excel, que são cálculos, fórmulas, né? Sim, Excel hoje é essencial, Sim, né? com certeza. Hoje qualquer Com cálculo certeza. a fazer, Com qualquer certeza. planilha, você precisa do Excel. Sim. Ou, Curso de administração, gestão pessoal também. Muito Só bom. que, na verdade, a minha área hoje, dentro da tecnologia de informação, é como desenvolvedor de software. Isso, exatamente. Essa era a minha Sim. dúvida. E eu trabalhei como técnico, né? Em TI, tecnologia de informação. Trabalhei um tempo na faculdade Unifia. Entendeu? Eu só saí da faculdade Unifia porque na época eu recebi uma proposta um pouco melhor da FAGE, Jogariúna, fui para lá. Entrei lá como técnico de suporte, ganhando um pouco a mais. Certo. Depois eu passei para desenvolvedor de software júnior. Poxa, foi escalando, né, Foi. professor? É uma escada, né? uma escada. É um processo, né? Sim. Até Que você bom. chegar Sim, lá, e lá na FAGE, lecionando hoje, né? FAGE, lá na faculdade FAGE, faculdade de Jogariúna, se eu não me engano, são 6 proprietários, 6 donos. E eu trabalhava na sala de um deles, diretamente com ali com um ele. dos mantenedores lá. Sim, Um dos sócios. sendo o único negro, o único preto da equipe, entendeu? E é importante, Isso é importante falar. é importante frisar. a gente já começar nisso, porque quem está assistindo, né, já vai estar inteirado do assunto. Por quê? O foco nosso é falar do povo negro, da cultura africana, né? E lógico. E Urubá, lógico, né? O Urubá, que é Urubá, a descendência exatamente. dele. Exatamente. E falar também sobre todo tipo de preconceito que existe. Seja ele velado, seja ele descarado, esse negócio de que o preconceito tal deixou de existir. Mentira. Porque senão, né, as leis que tá prendendo, que tá tendo que fazer esse tipo de coisa, não precisaria existir. Se não houvesse preconceito, não precisava prender ninguém porque ofendeu alguém por injúria racial ou racismo, concorda? Concordo. E pegando esse gancho seu aí, Tintim, eu vejo, o que você acha hoje, professor? O racismo, ele melhorou, assim, quando eu falo melhorou, deixa eu reformular a pergunta. O racismo hoje, ele diminuiu com todas essas leis e com toda essa com essa mídia em cima, essa, né, prende, né? Ou não? Ou está maquiado isso? Na sua opinião? André, veja bem, eu vou responder essa tua pergunta de uma forma clara, objetiva e transparente. O preconceito, entendeu? Ele já existe há muito tempo na Europa por conta da luta por terras. Então, o povo brigava contra o outro e acabou gerando preconceito. No Brasil, o preconceito, consequentemente do racismo, ele é falta de inteligência. Ok? Até porque racismo e preconceito existe com toda e qualquer pessoa, independente da cor da pele. Existe racismo contra negro, contra pessoas obesas, contra pessoas magras, contra homossexuais, contra deficientes físicos. Exato. Contra pessoas desempregadas, contra o pobre, sim, mendigo, o que não tem uma casa, todo mundo, né? Sim, exatamente, entendeu? Existe um sim. preconceito Então, aí, né? nós, ou seja, eu, que sou negro, eu não posso levar em consideração todas essas questões ao qual são faladas politicamente e muito menos nas redes sociais através de pessoas que são negras também, igual eu, quererem defender somente o nosso povo, somente a nossa cor da pele. Porque isso aí é uma injustiça e acaba sendo uma falta de respeito com os brancos, com os indígenas. Até porque eu, como negro, eu nunca precisei usar a minha cor da pele para mim conseguir emprego. E se futuramente eu resolver adentrar para a política, com toda certeza, as pessoas que estão me assistindo, eu não vou usar a cor da minha pele para poder me eleger.
É porque este não é o meu intuito. Certo. Ô, professor, e você já sofreu algum racismo em algum momento da sua vida? Você já percebeu? Porque num episódio, uma vez eu vi a Glória Maria dando uma entrevista que ela falou o seguinte: o preconceito, o racismo dói na alma. Eu nunca mais esqueci daquela frase. Saudosa Glória Maria, né, cara? Saudosa, Deixou a gente saudosa. recentemente. Uma né? excelente repórter. Excelente. Um ícone. E ela falou isso, cara. E assim, vou te falar, cara, que para as pessoas, para entender isso, dói na alma. Isso é forte, né? Você já sofreu racismo? O que você acha disso? Pode ser, Da frase da Glória Maria também. pode ser que eu e minha família tenhamos sofrido racismo indiretamente. Certo. Agora, de forma direta, não. Você nunca sofreu? Não, até porque... Nunca percebeu nada. Nada. Tanto é que aonde eu dou aula, eu sou o único negro, Entendi. entendeu? Os demais são professores brancos. De forma direta, nunca. Mas, de forma indireta, creio que sim. Uhum. Entendeu? De forma direta, creio eu que sim. Até porque, seja negro, seja branco, seja Sim, como você falou. seja né? pardo, Exatamente. seja deficiente físico, obeso, Uhum. indiretamente, praticamente todas as pessoas sofrem preconceito no seu dia a dia. Direto ou indireto, né? Seja Agora, ele de forma direta, eu nunca sofri, não. Nunca ninguém chegou pra mim e falou pra mim, você é negro, preto, eu não gosto de você e tal. Não, as pessoas, muito pelo contrário. As pessoas me admiram, gostam de mim, entendeu? Uhum. Até porque eu procuro ser sempre transparente e sincero. Uhum. E eu percebo que você se posiciona muito nas redes sociais. Eu vi uma postagem sua, acho que foi essa semana, sobre vitimismo. Sobre vitimismo da culinária. Eu vi que você postou uma coisa forte lá. Certo. Né? Que a moça falou que uma pessoa branca fazendo uma feijoada. Que isso Perfeito. era racismo. O que você tem a dizer sobre isso? Porque eu vi o que você escreveu lá. Bom, André, primeiramente, explicando para vocês dois e para as pessoas que estão nos assistindo, ok? A feijoada, ela vem de um termo africano, Uhum. da região do Antigo Daomei, que hoje é o Benin. Antigamente ali existia o Daomei, e logo O acima... que é o Daomei? Desculpa, eu não entendi. O Daomei é um país? Não. era uma região, Uma região. isso, da África, Certo. entendeu? Onde hoje deixou de existir, e hoje chama-se Benin, Uhum. certo? correto. Logo acima ali tinha Quetu. É a parte, vamos dizer assim, da África Ocidental, né? Digamos. É mais ou menos Mais isso. ou menos ali. Certo. Sim. A feijoada, ela é uma culinária, uma comida de origem africana do antigo Daomei, do atual Benin, certo? E ela era preparada pelos povos de lá, antes dos portugueses colonizadores chegarem àquelas terras, ela era preparada com feijão vermelho e farinha de inhame e algumas especiarias, temperos, ao qual eles preparavam e comiam. Feijão vermelho, farinha de inhame e especiarias, temperos africanos. Entendi. O que é totalmente diferente da feijoada que a gente tem hoje Exatamente. no Brasil, né? Quando o português, o rei Tchatcha, ele chega nessas terras, no antigo Daomei, Uhum. ele vai em busca de escravos, ok? O rei Tchatcha foi... Ele vai para garimpar ou comprar escravos para levar para Portugal, é isso ou não? Para ele colonizar as terras ali mesmo. Sim. Ele chega ali nas terras ali do antigo Daomei. Uhum. Para colonizar ali. Sim. Coloniza, tanto é que existem duas cidades Por isso que hoje no eles Benin. falam português. Sim, existem duas cidades hoje no Benin, se eu não me engano, acho que é Porto Novo e uma outra ali, que eles falam português, eles falam francês, eles falam dialeto beninense e falam outro dialeto, eles falam 3, 4 dialetos. Então, ele gostou muito da feijoada, adotou essa culinária, trouxe para o Brasil, juntamente com os escravos, que vieram do antigo Daomei para o Brasil, que foi trazido muitos Sim. de lá, e, consequentemente, aqui no Brasil, ele altera ele e outros portugueses dali da embarcação alteraram esta culinária, esta comida, incrementando feijão preto e pedaço de carne de porco. Então a feijoada... Olha só. A feijoada não é brasileira, Não. né? Carioca, né? Não é, não. cara. Então, só para finalizar. Me enganar da vida Me inteira. enganaram também. Então, a feijoada, ela vem do termo fecoada. Certo. Ela não é brasileira. Ela é
ela é do antigo Daomei, ou seja, ela é beninense, ela é africana. Essencialmente Marquinhos, e o samba? Então, a feijoada e o samba? O O samba samba... é nosso, pelo menos? Não, o samba... Também não. Nossa! Perdemos, não temos é mais nosso? nada, O que é cara. nosso? Fecha o Brasil, porra. Fecha tudo. E você aproveita também, tem um QR Code aqui que a gente criou, eu esqueci de falar, desculpa até, professor. É a esmola do Lima Limão. O que seria a esmola do Lima Limão? Você entra no QR Code, faz uma doação de quanto você quiser, pode ser $1 milhão, não tem problema, para que a gente possa tomar as nossas cachaças, tomar uma cerveja um pouco... aqui da cachaça do nono, aqui da óleo. Isso, olha lá. Vamos brindar aqui. Olha, Aqui. vamos tomar uma cachaça, mas... A cachaça do nono. Pera lá, agora me surgiu outra dúvida, cara. O professor tá esclarecendo aqui, vamos dar uma bicada. É boa. É boa, hein? Excelente. O professor falou o seguinte, a feijoada veio da África. Sim. O professor tá falando também que o samba não, também não é da também não é nosso, ele vai explicar. A cachaça é nossa. Agora, viu? vamos... A cachaça é do nono. A cachaça é nossa ou não, professor? Explica aí da cachaça e do samba, pelo Só um amor de pouquinho. Deus. O João da Olha, João, a cachaça é nossa, é do pai dele, é do vô dele. É nossa, É aqui, nossa mas de será Monte de onde Alegre. veio? De Será? Monte Alegre. Vai lá, E aí, professor, Segue. de onde veio a cachaça e o samba? Ok, muito bem. Primeiramente, é imprescindível explicar sobre o samba. O samba. O samba também, ele não é originário do Brasil, ele vem do termo semba. Então, ele é daquela região ali do Moçambique e Angola, certo? Que é uma dança entre duas pessoas, através de um ritmo um pouquinho diferente do samba brasileiro. Uhum. E lá em Angola, Moçambique, existem pessoas, casais, que ganham dinheiro com isso, entendeu? Na noite, em bares. Ah, é? Interessante. Sim. Sobrevivem disto. É como se fosse o tango na Argentina, É praticamente isso, né? tá? A cachaça, Interessante. E a cachaça também não é nossa, cara. a cachaça, os portugueses, né? Colonizadores traziam escravos da África para o Brasil, ou até mesmo para o Caribe, até porque existiu escravidão no Caribe, ali naquela região de Cuba, Certo. aquela região e até mesmo na Europa. Eles trocavam bebidas, né? A cachaça com os chefes africanos. Então a cachaça, creio eu, que ela é de origem europeia, da Europa. Entendi. Olha, cara, a gente não sabia Interessante. nada. Porra. Ó, a culinária lá também fala que o inhame amassado, o bolo de feijão, é isso aí mesmo ou não? Lá é assim, sabe? Lá na Nigéria, onde eu estudei, inclusive eu quero falar um pouquinho depois aí sobre a minha tradição e cultura urubá. As principais comidas culinárias deles é um inhame, feijão fradinho, o epopupá, O que é isso? azeite de dendê, Ah, dendê. Sim. pimenta. Ipopupá seria o quê? Ipopupá. É o nome. É o nome lá É do o dendê nome, daqui. é o nome do dialeto iorubá, ipopupá. Em português significa azeite de dendê. Pimenta tarê, entendeu? Que é uma pimenta que ela vem dentro de uma fava, você abre ela com as mãos, tira, é umas bolinhas, coloca na boca, ela dá uma ardência na boca, certo? E ela abre o apetite. De manhã cedo, lá na Nigéria, nas aldeias, ok? Existe uma diferença entre área urbana e área rural na Nigéria. Na área rural, eles são aborígenes. São iguais aos indígenas aqui no Brasil. Sim. Mais ou menos isto. Na área urbana... Para poder explicar, né? Para o povo saber, Sim, né? sim. Você é primitivo. Sim, exatamente. Bem Igual primitivo. na Austrália, os aborígenes da Austrália também, né, professor? Isso, bem primitivo. isso. Na área urbana, o povo lá, eles têm uma vida parecida com a nossa. Eu vi a roupa lá do... Como funciona também? A roupa? Porque eu vi umas roupas coloridas. Ela é mais colorida. Mas isso é mais na cidade né? ou não? A roupa... Aquilo que você fala das vestes lá. Aquela vestimenta africana, aquilo lá... Aquilo lá é um símbolo? Não. Não, aquilo lá é nativo do povo. Eles usam para trabalhar, usam para estudar. No dia a dia. Sim. Porque eu vi que Sim. grande, é colorida, Sim, é sim. bacana. Sim. Até. Aquilo lá... Como chama aquilo lá? Hã? Como chama aquela que É uma vestimenta africana aquilo lá.
Ah, é? Não tem o nome, o traje tal. Não, Não existe o não. nome. Ah, Inclusive, É uma vestimenta africana. eu estudei com um rapaz angolano, Vitor, um cara, gente finíssima, de primeira linha. E ele ia até a faculdade com as vestes, né, tradicionais da África. Sim. E assim, eram roupas, ele me falava que lá na África é uma coisa muito, assim, comum, É normal isso aí. né? Uma vez eu vi o cara falar, falando isso aí, Dindogó. Dindogó. O que seria Dindogó? Existe, não? Isso Porque aquele é aí. um traje de um cara que era como se fosse um governador, um rei de um povo. Isso é bem lá, tô falando do negócio que eu escutei bem lá atrás, bem lá atrás. né? Esses... É isso mesmo que fala? Dindogó? Dindogó. Porque é com o acento no O e no Gó. É porque tem muitas palavras, né? então. Muita Ó, derivação, lá né, dentro, professor? dentro da Nigéria existe África do Norte, África do Sul, África é saariana, muita África coisa, subsaariana, entendeu? Então, existem vários dialetos. Ali na região da Nigéria, eles falam o dialeto Yorubá, Entendi. certo? Ali na região do Congo, na República Democrática do Congo, como eles foram colonizados pelos Bantus primeiro, que foram os primeiros povos da África do Norte, Certo. então eles falam o Kimbundo, eles falam um pouco de Como que é? francês, Como é que é? Kimbundo. Kimbum. Kimbundo, que é uma língua muito antiga. Kimbundo, Kikongo, Kikongo, Isso já é bem nativo lá do pessoal, bem... é bem antigo. Fazendo um entendeu? trocadilho aqui, às vezes eu tô na rua, eu olho e falo, que bunda. é igual. Não é que bunda, é que bunda. Não é? É mais ou menos parecido com o Brasil. Uhum. Então, aqui no estado de São Paulo, nós falamos de uma forma. Os sotaques, né? O sotaque, em Minas Gerais, eles falam de uma outra que forma, nem o as Rio Grande palavras. do Sul, No né? Maranhão. Bombacha. o cara Esse lá gauchão aqui. Vou falar. Gauchão, Ei, jabá, né? Gauchão Bombacha, tempero, o lenço, a bota, batê, a guaiaca né? Não é isso, cara? perfeita. Agora, sobre a vestimenta na África, aquilo lá já vem desde os povos ancestrais, certo? Então eles usam aquilo lá dentro de casa, para ir no supermercado, para ir num teatro e uma palestra, certo? Entendi. Políticos muitas vezes usam, Uhum. advogados usam. Certo. Fosse um terno hoje pra É ir. normal. Exato. Esse que a gente usa aqui, todo o programa é o mesmo, ele já tá até duro, né? Quando a gente morrer, não precisa nem de caixão, Não, enterra só o terno, fica O terno pendurado, assim. Mas, ô, Luciano, vamos falar de religião aqui. Você é pai de santo, como eu já ouvi falar por aí, não é pai de santo. Qual é a sua religião? Se você tem religião, a sua vem lá da África, da Nigéria. Qual é? Vamos lá. Eu sou sacerdote, Não é líder. pai de santo. Não, nada a ver. Não dá passe, não benze ninguém, não faz nada disso. Não, de forma alguma. Eu sou sacerdote da líder da tradição e cultura iorubá aqui no Brasil. Porque aconteceu o quê? Eu estou nessa tradição e cultura iorubá, que é proveniente da Nigéria, do norte da África, próximo ao rio Níger, já fazem mais ou menos uns 20 anos. Entendeu? Devido à minha ancestralidade e descendência consanguínea. Aí o professor teve curiosidade de aprender, de investigar o antepassado. Foi isso? Na verdade, eu tenho familiares consanguíneos que moram lá no Marrocos. Há um tempo atrás, alguns que moram em São Paulo foram morar lá no Marrocos. Então, nesta vida aqui nossa, é aquilo que sempre falo para as pessoas e quando eu vou ministrar palestras. Certo. Que nós temos que dar sequência à nossa ancestralidade. Aqui no Brasil, a maioria das pessoas estão preocupadas com religião e espiritualidade. Agora eu pergunto para as pessoas, será que o que você busca está contida dentro da sua ancestralidade? Muitas vezes a pessoa busca o candomblé, busca o kardexismo, Eu ia te busca a perguntar quimbanda, sobre candomblé. busca a jurema, busca o budismo. Torno a repetir novamente, será que estas práticas religiosas estão contidas dentro da sua ancestralidade? O que você entende sobre a sua ancestralidade? Interessante a pergunta. Então, assim, candomblé, toda essa etnia lá, não sei, não tem nada a ver com o que você está falando aqui. Nada a ver. Não. O Yorubá, deixa bem claro, o Yorubá não é a mesma coisa que candomblé, são coisas diferentes. Exatamente. Yorubá, ele vem do termo Yorubaland, porque quando essa região ela foi fundada, ali chamava Yorubaland, que engloba Nigéria, Mali, Gana, a antiga cidade de Quetu, que não existe mais, Dahomey, que hoje é o Benin, Camarões, Certo. certo? Então,
A tradição e cultura Yorubá que eu pratico hoje é o culto aos ancestrais. Aos ancestrais nossos do norte da África, Certo. tá? Consanguíneo, ancestrais do passado e consanguíneo familiares. Familiares. Entendi. Sim. Agora, veja bem, não é uma religião, é uma tradição, uma cultura, uma filosofia de Tem vida. nada E a o ver que com essa, religião. e o que essa filosofia prega? Assim, essencialmente, qual que é a espinha dorsal do Yorubá que o professor se identifica, assim? Resgatar a nossa comunicação com os nossos ancestrais. Muitas vezes as pessoas buscam uma religião, um culto, e na maioria das vezes você pode perceber que elas fazem isso quando elas estão passando por um momento de apuro na vida. Elas buscam algo sobrenatural. É verdade. isso Normalmente, é verdade. Normalmente a Ok? pessoa Exato. Sim, recorre a alguma coisa. sim. Só quando tá precisando, muitas vezes, da Que, ajuda. por não é? exemplo, eu benzo o André toda semana, uma vez por semana. É verdade. Não, isso não. São dois caminhos. Um que vai e outro que fica. Porra, O seu olha, corpo está fechado para bala e para faca e o cu aberto para pica. Essa aí é toda Ô, semana. É verdade. É toda porra, semana. você trouxe... O que é isso aí, É cara? o que eu faço com você toda semana, é benzimento, pô. E daí, Deixa o professor E falar a, sério lá. e a pica é o seguinte, cara. Professor, A fala pica é sério. no seu cu que fica. Deixa o professor Não falar vem que é com sério, essa, vem com não. esse assunto. Professor, olha que palhaçada. O professor falando uma coisa brincadeira, séria. cara. O cara está de brincadeira, Uma né? coisa, não é? O que ele vem com essa merda, fala pica e você pica. Porra, cara. Não bebe mais, não. Chega, pelo amor de Deus. Sério, ali. E O daí, professor tá tentando, você não deixa, cara. e daí Agora muitas vai vezes, o que acontece quando as pessoas buscam uma ajuda espiritual através de um sobrenatural, seja em qualquer religião, elas não conseguem respostas. Aí é onde essas pessoas ficam perdidas, acabam gerando problemas neuropsicológicos, outras acabam tirando a própria vida. Isso acontece muito na nossa sim, região aqui, né, exatamente. professor? Então, por isso que é importante as pessoas descobrirem qual é sua ancestralidade. Você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Uhum. Eu acredito em Deus como uma centelha divina existente dentro de todos nós. Agora, nesse Deus ao qual é relatado em livros, que foi escrito por seres humanos, Certo. até porque eu sou da tradição e cultura Yorubá, eu fui revertido ao Islã. Para mim continuar como sacerdote, eu fui revertido ao islamismo, entendeu? Mas eu não pratico o islamismo da forma que eles praticam lá, porque eu tenho uma outra forma de Divisão. visão. Você Por já leu exemplo- ao Corão ou não? Já eu tenho em casa. Entendi. O Alcorão Sagrado, a primeira shurata dele, a primeira shurat é El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Entendeu? Não. Não. Nada. Allah. Ah lá. Deus, o clemente misericordioso. Certo. Entendeu? Então ali essa shurat El Essa é Fatiha a primeira frase é a primeira do Corão? oração que se reza todas as manhãs. do Corão. E sim, É. e ela é usada para agradecer e pedir bênçãos a todo momento e até mesmo para fazer uma refeição. Mas aí, professor, agora você me deixou em dúvida aqui. Você leu o Alcorão, mas você não segue o Alcorão. É isso ou eu estou enganado? Você segue o que é da sua tradição Yorubá. É isso ou não? Olha, veja bem. Eu entendi errado aqui. Olha, veja bem, o território Yorubá, Ah, entendeu? Quem deu início à colonização e escravidão foram os árabes, que eles vieram lá da Península Arábica, que na época praticamente não existia Arábia Saudita e outros países, o Iêmen, que é próximo ali, vieram da Península Arábica, colonizaram e reverteram aquele povo de terras Yorubá ao islamismo, entendi. entendeu? Então, eles que colonizaram vocês naquela época. Vocês não, seus antepassados. Sim, O pessoal exatamente. da Nigéria e tal. Exatamente. Por isso que segue-se o Islã até hoje, o Alcorão, Sim, de uma forma que eles colonizaram, mas tem sim. coisas que você acredita e tem coisas que você não acredita. É Exatamente, isso? exatamente. A maioria daquele povo da Nigéria ali, daquela região da Yorubaland, eles são muçulmanos. Ali existe o cristianismo? Existe.
Existe também, não? Só que é uma São porcentagem... perseguidos ou não? É uma porcentagem muito pequena. Eles são perseguidos, sim. São perseguidos? São. Agora São. uma dúvida, Existem professor. judeus ali também? São perseguidos também. Ou não? Não, porque Israel, Tem bastante judeus. ela tem Tem força. força e poder sobre a nação. Agora, Agora- você citou um pouco aí sobre essa parte do Islã, etc, né? A gente vê que na Nigéria tem aquele grupo extremista, o Boko Haram. Sim, acho que é Boko isso. Haram. Boko Haram. O Boko Haram, ele tem alguma influência sobre o povo nigeriano, sobre alguma cultura que de repente o professor segue? Ou isso aí é totalmente extremista e totalmente contra os princípios da cultura iorubá? Este grupo Boko Haram, ele persegue os cristãos, mas eles não têm nada a ver com a nossa tradição e cultura iorubá. Uhum. E outra coisa, existe o islamismo xiita e o sunita. E o sunita, né? São dois extremos. Sim. Nós somos sunitas, que nós pregamos algo diferente deles. Nós acreditamos em algo diferente que os xiitas. Os xiitas, eles acreditam na volta do anjo Mahad, que é o anjo negro. Que é interessante. Sim. É. E que esse anjo negro Mahad, quando ele voltar, os xiitas acreditam que quando ele retornar a este mundo, uma hora ou outra, ele vai destruir a nação de Israel. Nós acreditamos totalmente ao contrário. O que vocês acreditam? Então esse Boko Haram, ele está ligado ao povo xiita praticamente. Entendi. Mas o que vocês acreditam, então, que é ao contrário deles? Vocês não acreditam que vai voltar ninguém? Não vai voltar Jesus, não vai voltar esse cara aí, não vai voltar ninguém. Vocês não acreditam nada disso. Infelizmente, não. O que vocês acreditam no quê, Jesus, ó, explicando de uma forma rápida e objetiva e clara. Jesus não é relatado no Alcorão Sagrado. Ele é relatado na Hadith Sunnah, que é um livro separado do Alcorão Sagrado, e o nome dele é Isa al-Mashiri. E lá ensina que ele não morreu pregado na cruz, ele morreu pendurado no madeiro. Somente. Mais Somente. nada. O madeiro seria uma estaca, então. Seria Uma madeira. Uma madeira assim, ó. Uma Sim, ele foi amarrado. assim. Amarrado. Porque existiram várias formas, né? Sim. Por exemplo, a cruz de Santo André em formato de É o X. X, né? Alguns Que dizem foi que o André. Cristo... O André foi... Essa cruz de Santo André, Exato. eu lembro, por causa estava no trânsito lá, né? Eu tive a escola e fui procurar saber historicamente. André, antes de Jesus Cristo, depois que Jesus Cristo foi crucificado, Isso. o André se recusou a ser crucificado assim. Isso. Então ele foi crucificado assim. Exato. E outros dizem que Cristo não foi crucificado, que ele foi pendurado, né? Dependurado numa estaca O que de ele tá tortura, que é o que falando ele Sim, falou. sim. E na Hadith Sunnah cita mais de 100 vezes o nome de Isa al-Mashiri, Que é o... que eu não sei como conseguiram traduzir para, acho que o latim, ou para o grego koiné, que é um grego arcaico da época da Alexandria. Alexandria, ela é uma cidade que foi colonizada por gregos, que fica dentro do Egito, né, de Alexandre o Grande e tal. Eu não sei como conseguiram traduzir esse nome, porque no grego koiné era Jesus Cristos, alguma coisa assim. Ok? Só que o árabe siriaco, o árabe fusha, eles existem muito antes do que o grego koiné, do que o hebraico e do que o latim. Puxa. Então, a nossa forma de crer é diferente da dos cristãos, entendeu? Mas nós não fazemos Preconceito nenhum não, com não, ele, não. né? Não, nós não temos preconceito, não temos nada contra. Cada um com sua Cada religião. um no seu quadrado, né? Sim. Não é Mas- aquele radicalismo, né? Sim. Isso não existe na Sim, cultura. eu fui apenas 3 vezes na mesquita. Aonde? Na Nigéria? Não. Não, Em Marrocos. Marrocos, e eu fui em Campinas, certo? Lá tudo bem. Aqui no Brasil, sinceramente, a maioria nasceram em berço cristão, foram revertidos ao cristianismo, que se fala shahada, que é a reversão. Então você faz a reversão da religião, você reverte, certo? Sendo a vontade da pessoa, reverte ela do cristianismo ou de outra religião que ela pratica para o islamismo. Certo. No islamismo, você não tira um centavo do seu bolso.
Entendi. Você recebe todo estudo. Chega na sua casa por correio, 5, 6 livros para você estudar. Você aprende o árabe islâmico, que eu não gosto, eu só gosto do árabe Darija, que é o árabe do meu povo lá do Marrocos. Você aprende o árabe islâmico de graça. Você chega na mesquita, tem café. Mas você Tem já estudou almoço. árabe também? Eu falo árabe Darija. Você fala? Falo fluente. Fala aí uma frase aí pra nós. Aí, pra nós. Ok, ou Sei lá. Qualquer frase Qualquer em coisa. árabe. Doe uma grana pro Doe Lima uma grana pro Limão. Lima Limão no É, QR que tá o QR Olha Code lá, aqui ou em cima. Prazer, o Saúl, sei lá. É, El Baira, cerveja, bebida. El El Baida. Baira. Sim, El Baira. sim. Mas então, você não tira um real do seu bolso. Entendi. Como é feito, por exemplo, Sim, nas igrejas ocidentais, exatamente. etc. né? Exatamente. Você é beneficiado. Se você precisa de uma ajuda jurídica, se você precisa de uma ajuda médica, se você precisa de uma ajuda financeira, Interessante. eles dão ajudam você e sua apoio. família. Mas apoio. quem mantém isso? Tudo precisa de dinheiro. O Quem governo, mantém? o governo da Arábia Saudita. Entendi. Os árabes são fortes, né, cara? Sim, sim. sim. Eles são fortes. Agora eu vou explicar o porquê. O- Agora nós vamos entrar Do- num contexto. Do petróleo, não era. Agora nós vamos entrar num contexto bem interessante. Se os árabes lá na antiguidade adentraram para o território norte-africano, nas regiões Yorubá, então foram eles que colonizaram ali. Ok? Sim, sim. Perfeito? Sim. Maravilha. Agora vamos um pouco mais à frente neste nosso assunto. Uhum. Eles ali naquela região do Mali, Gana, Camarões ali, aquelas regiões ali na antiguidade, elas eram muito ricas em ouro e sal. O sal naquela época ele valia como moeda de troca. Eu te dou 1 quilo de sal e você me dá tal coisa. Que era Você dá uma leitoa, uma vaca e tal. que era sei lá. algo monetário, entendeu? Monetário. Era uma troca. Certo. Nessas regiões aí existia muito ouro, muito sal embaixo da terra. Eles tiraram tudo, levaram para a Península Arábica, converteram isto em benefício para eles e por isso que eles são o país mais rico do mundo. Entendi. O Bahrein, Fora o petróleo, né? Fora o petróleo que eles Fora, fizeram, foram. exatamente. Então foi O um petróleo assalto veio que eles depois, fizeram né? lá na Nigéria, não? Praticamente sim. Uhum. Aí, Foi o aquela, que fizeram aqui também. aquela região do norte da África, região subsaariana, Uhum. entendeu? Certo. Ela empobreceu, porque levaram as riquezas todas embora, e enriqueceu o país do Oriente Médio. Hoje, o Bahrein, ele é um país muito menor que o Brasil, Uhum. só que ele é muito mais rico que o Brasil. Muito Petróleo. muito mais. Entendi. Tanto Professor, falando em país rico, em país pobre, eu me lembrei de um número aqui. Se eu não estiver enganado, o continente africano possui 54 países. Né? O continente, aproximadamente isso. aproximadamente isso. Foi feita uma pesquisa recentemente, agora no começo do ano. Os 10 países mais pobres do mundo. Todos. Eu até me espantei porque o Haiti não estava na lista. Os 10 países mais pobres do mundo, todos são da África. Por quê? Tem uma lógica? Por que a África, por um lado, tem tanta riqueza e tem países que a renda per capita é ridícula? É devido a esse fator que eu expliquei anteriormente. O assalto que eles fizeram. Vieram, os árabes adentraram para essas terras, Uhum. roubaram toda a riqueza, levaram para a terra deles, fortaleceram eles automaticamente Sim. e, consequentemente, os países acabaram Explorados, miséria, né? islamizados. empobrecendo na pobreza, Sim. na Hoje, miséria. sim, exatamente. Hoje... Hoje, hoje é um pecado a hora que você assiste qualquer documentário, ou sim, qualquer filme, qualquer repórter que vá lá hoje na África ou na Nigéria, que seja qualquer país lá, vê o que está acontecendo lá dentro. sim, E tem muitos países aqui Perfeito. fora que não vão lá. Vamos ajudar. Cara, ninguém quer saber, viraram as costas. Não. Infelizmente. Doa-se milhões para fazer uma para guerra. fazer uma guerra. Né? A guerra do Iraque lá, que invadiram, desculpe quem está assistindo que concorda, É. errou, não tem bomba, não tem nada, não tem bomba nuclear de alto alcance. E tem gente morrendo de fome lá. É esse tipo de gente que eu quero ver do meu lado, é esse cara. Pois é. Mas a corrupção também lá é forte, né? Ah, mas Com certeza. Por quê? Com Porque certeza. viu, estão desamparados, né, cara? Com Mas certeza. faz tempo, faz tempo. Não, Lá tem países
da África ali que tem bastante corrupção. Um exemplo, o Congo, República Democrática do Congo, e outro país ali ao lado, é o país mais pobre da África. Níger, não? Não. É República Democrática do Congo e tem um outro país ali do lado ali, que agora eu não me lembro o nome de cabeça, fugindo da cabeça. São os 2 países mais pobres da África inteira. A África do Sul é um país muito rico. Por conta das pedras de diamante. É, o minério, tudo, Sim, isso, né? sim. E Safira e outras coisas. outras coisas, mas- Creio eu que a África do Sul ela tem Mas mais. muita gente deu bote neles lá também. Sim, com né? certeza. Entendeu? Assim, Aqui é muito, a África, é muito rico, sim. né? A África em si ela era para ser o país mais rico do mundo. O problema é que os árabes e até mesmo os europeus lá atrás não é que roubaram, chegaram ali e tiraram a riqueza deles, certo? Agora voltando sobre a minha tradição, não é uma religião. Nós não tem nada a ver com candomblé, com umbanda, jurema, quimbanda, não tem nada a ver com religião afro-brasileira nenhuma, certo? É uma filosofia de vida. Um exemplo, eu sou sacerdote e líder da minha tradição e cultura iorubá aqui no Brasil. Após a morte do meu sacerdote, em 2021, automaticamente eu passei esse cargo porque eu era o que tinha mais condições e conhecimento. Dentro da nossa tradição No existe... Brasil? No Lúcio? Brasil. Por exemplo? No Brasil. Interessante. Dentro da nossa tradição e cultura iorubá existem especializações. Existe o culto ao orixá, igual no candomblé existe, mas só que lá é diferente. Isso aí eu não vou entrar em detalhes. Porque não porque senão vai ficar muito extenso o nosso bate-papo, entendeu? Foi o que a gente conversou, né? Até que você deu uma simplificada aí para poder Sim, ajudar. mas é diferente do orixá da Umbanda e Candomblé. Eu não sou praticante do culto ao orixá. Certo. Eu não gosto de transe de orixá, nunca gostei, entendeu? Quem gosta, tudo bem, eu não gosto. Entendi. Nada contra, né? Mas Nada você contra, mas eu não tem- gosto, certo? Pra mim, acho que isso aí não... Não tem uma significância. não agrega nada, entendeu? É algo tipo animismo, algo que tem a ver com alguma alteração do cérebro, alguma coisa, mas aí tudo bem. Entendi. Eu me especializei em quê? Em história do povo africano, ok? E me especializei no culto aos ancestrais. Então, eu sou especialista no culto aos ancestrais, Entendi. certo? O professor falou mais de uma vez sobre isso. O que vem a ser, assim, a grosso modo, né? Vou guardar aqui a varinha, tá? Aqui, vou deixar aqui. Dá aqui. Daí. Eu vou confiscar, igual você jogou confete no carnaval. Dá aqui isso. Pô, cara, Professor, então, assim, logicamente que existem Essa é sua. existem diferenças, né, Obrigado, André. colossais, né, entre algumas religiões, alguns povos, etc. Então, assim, o professor citou aí sobre os ancestrais. O que vem a ser esse culto aos ancestrais, né? Logicamente, quando a gente pensa em ancestral, são pessoas que já foram, já partiram. Sim, exatamente. O que seria isso, professor, na prática? Na prática, Na prática. de uma forma clara e objetiva, o culto aos ancestrais seria algo que nós devemos dar continuidade. Ok? Até porque hoje muitas pessoas elas estão muito preocupadas com espiritismo, espiritualidade, religião, culto, essas coisas, tal, incorporação, e enfim. Sim. Só que elas se esquecem que o primeiro fator são os seus ancestrais. Ou seja, dar continuidade à sua origem, descendência e ao seu DNA consanguíneo. Porque a partir do momento que uma pessoa ela deixa de lado os seus ancestrais, significa que ela deixou de lado toda uma vida dela. Poxa, Com verdade. certeza. É verdade. E, inclusive, o povo japonês tem essa cultura também, né? Então, mas de é interessante, cultuar os né? ancestrais. Sim, Interessante. e é por isso que os japoneses eles são prósperos. Porque eles deram sequência ao DNA consanguíneo e às suas ancestralidade. Exatamente. Quando o professor falou de ancestralidade, já me veio na mente Sim. essa tradição japonesa, que é Sim. bem parecida com o que Exatamente, o professor tá a falando. tradição japonesa, a tradição indiana da Índia, são duas tradições muito interessantes de estudar. O problema da Índia, que é um país que tem muita miséria e pobreza,
O grande fator ali deles estarem naquela condição e situação hoje é por conta deles cultuarem vários deuses. Lá, eles cultuam aquele povo. Aquele povo cultua aproximadamente mais de 200 deuses. Quando uma pessoa ela faz parte de um culto onde existem vários deuses, várias energias, isso aí torna-se algo meio confuso. O politeísmo. Sim, e consequentemente isso aí vai prejudicar ela e vai levar ela até mesmo à miséria, até mesmo à morte. Porque existe um ditado na minha tradição em cultura urubá que diz assim, diz mais ou menos assim, se você cultua uma energia a todo momento e alimenta ela, essa energia uma hora ela vai sobrepor a você, ou seja, ela vai ficar mais forte acima de você e vai destruir a sua vida. Isso aí é verdade. É verdade. Ô, professor, esse assunto me interessou e me chamou a atenção num outro ponto aqui. A gente estava falando lá da Índia, né? Aí, jovenzinha, a filha do fulano já está encomendada, vai casar com a filha do ciclano. Lá na sua religião, na filosofia, na sua etnia, né? Lá da Iorubá. É assim também? Eu quero saber como é que funciona lá e se você acha isso legal, interessante, porque você está num país no Brasil, não é assim, né? Mas o que você acha e o que você acha e você acha isso certo ou errado? Dentro da nossa tradição em cultura urubá, consequentemente, não existe esse tipo de coisa. Não existe isso. Não. Agora, no Oriente Médio, veja bem, existe a Liga Árabe. A Liga Árabe, que ela é formada e constituída pelo governo da Arábia, que o governo da Arábia, todos os governos da Arábia, eles têm uma inteligência tão grande, o árabe tem, certo, que eles conseguiram colonizar países ali do norte da África, do Saara, região do Saara, que é o Egito, Marrocos, Tunísia, Mauritânia, Bahrein, Argélia, tem mais alguns países ali. Sudão também? O Sudão ele fica próximo ali da Etiópia. Ah, perfeito. Eles pegaram esses países, colocaram da Liga Árabe, financiam esses países, que são países ricos. Sim. Que tem ali no Marrocos. Mas o que você acha? Você acha isso? Calma aí que eu já vou explicar já. Não? Assim, só deixa eu concluir aqui que eu já vou chegar nesse fator aí. Eles conseguiram montar uma estratégia ali, beneficiar esses países. Você vê que nesses países ali não existe miséria, pobreza, desemprego, problemas de saúde. Pois é. Entendeu? E outras coisas. Agora, respondendo aí a pergunta do nosso amigo André Lima, é o seguinte, nesses países aí, dentro ali do Oriente Médio, a mulher, quando ela é encomendada para o homem ao qual vai se casar com essa mulher, ele tem que pagar um dote. O que é um dote? É um valor... Uma prenda, né? Isso, que tem que ser pago para o pai da noiva. Se for analisar mais ou menos aqui no Brasil, quantidade financeira, esse valor gira em torno de 100, 150 mil, muitas vezes 200 mil reais. Caramba. Entendeu? Por quê? Porque eu teria 10 filhos. A lei. O André ia casar com o filho do Bill Gates. A lei. Não, ia casar com a lei árabe. Ia comer seu rabo toda noite. A lei árabe. Não ia ser tão divertido. Veja bem, a lei árabe, ela é constituída através do Corão Sagrado, que chama Lei Sharia. E a Sharia é uma lei que, na minha opinião, ela deveria ser inserida e instituída em outros países, porque ela é uma lei clara e objetiva. Então, obriga o noivo a pagar dote para o pai da noiva. Por quê? Questão de segurança. Porque se amanhã ou depois não der mais certo o relacionamento e o casamento, ela pode voltar para casa dos seus pais e ela vai ter uma reserva em dinheiro. Entendeu? Se der uma merda, ela não vai ficar sem nada, cara. Então hoje o seu sogro ia estar... Sim, exatamente. É a Sharia. Isso aqui devolveu a prenda. A Sharia. Não, eu não devolvi nada. Outra coisa... Ela se devolveu. Ah, é verdade. Outra coisa... Perdão, Janete. Outra coisa que não existe em muitos países do Oriente Médio. Miséria, pobreza,
problemas de saúde, entendeu? Pessoas desempregadas, mendigo. Só foi essa Copa do Catar, por exemplo, aí. Já deu pra perceber, né, cara? Porra, cara. Viu? Olha a posição do Zóio lá. Napoleão perdeu a guerra daquele jeito lá. Olha lá, ô Zóio, Cadê? não tem bolachinha hoje, malandro? Que eu vou... Passatempo, hoje não tem? Tá feia a coisa aí também, né, cara? Papai. Todos esses fatores aí que eu citei agora há pouco não existem no Oriente Médio, sabe por quê? Por quê, professor? Devido o governo árabe da Arábia Saudita, que é o chefe do Estado ali, que ele manda em tudo, ele manda em mais de 20 países ali que está ligado à Liga Árabe. Ele constituiu, através da lei Sharia, de que os mais ricos devem pagar impostos maiores, e esse dinheiro dos impostos maiores que os mais ricos pagam, para beneficiar os menos necessitados. Tá, mas, ô professor, e por que a gente não... Por que o resto do mundo, o Brasil, não faz isso? Qual o motivo? Agora vamos falar de política. Política. Viu? Você acha que é interessante fazer isso? O erro... Ué, é uma pergunta. Olha, veja bem, o erro, na minha opinião, como professor de história, o erro no Brasil, ele começa a partir da colonização. Porra, já começou Porra, lá mal. atrás? Começamos errado. Lá atrás. Provavelmente sim. Atrás. Por quê? É a varinha que você vai ver. Ali, ó, Atrás. se nós formos estudar historicamente quem colonizou Portugal e Espanha, certo? Até porque ali na antiguidade chamava-se Península Ibérica, e ali vivia um povo chamado Basco, que era um povo que não tinha crença nenhuma. Certo. Era uma pequena comunidade ali de povos ali que eles viviam de forma, digamos assim, entre aspas, tribal. Quem colonizou a Península Ibérica foram os mouros, que eram norte-africanos árabes, berberes. Berberes significa povos que ficam andando de local para local. Que entendeu? nem os nômades, né? Fica Pra lá e pra cá vendendo muambas. Entendi. E ainda tem a região da Catalunha hoje que o povo basco ainda nem existe. Sim. Eles querem uma independência da região. Exatamente. Lá tem Sim. essa briga lá na Espanha ainda. Sim. Barcelona e Madrid ainda. Exatamente. A briga eterna, né? Que era se dividir, se separar. Mas não é do futebol, não. Os mouros e outros povos que depois vieram ali do norte da África, do Oriente Médio, os tuaregues, os beniaus, outros povos ali que é da mesma etnia, descendência, adentraram a Península Ibérica pela região de Tanger, porque se você for pegar Tanger no mapa, é uma cidade do Marrocos, que faz ligação com El-Andalus, que é a atual Andaluzia. Andaluzia na Espanha. Isso. Se eu não me engano, existe até uma rodovia, uma estrada de Tanger para Andaluzia. Para Andaluzia, que liga o Marrocos à Espanha direto. E este povo aí do norte da África, norte-africano árabes, os mouros, eles fundaram El-Andalus, Andaluzia, e consequentemente deram origem àquela região onde é a Espanha e Portugal. Certo? Ali eles constituíram, transmitiram as suas informações, passaram ensinamentos, entendeu? De educação, matemática, criaram ali na época o árabe andalusiano, que era um árabe com uma mistura meio que... Por isso que existe o cavalo andaluz? Que era um árabe misturado com Cavalo árabe sotaque... andaluz. Com sotaque meio que europeu, entendeu? Que hoje já não existe mais, que era conhecido como Jain na época. Jain, árabe andalusiano. Ô, professor, essas anotações aí, eu tô curioso aí. O que tem aí? Sim, eu já vou explicar sobre isso aqui, nós já vamos chegar aqui nesse contexto aqui. Eu achei que era bem uma prova interessante. que ele tava zerando a gente. Passar, aqui já. Professor, cara, é louco pra ferrar, pra dar zero pra eu todo fiquei mundo. preocupado, ele começou a anotar, se ele passar por essa prova aí... Imagina, termina aqui, ele fala, viu, zero pra você, zero pra 0,0. você, e vai pra recuperação e vire-se depois. Seria uma merda, né? Seria Ficar de uma recuperação. merda. A gente já tá de recuperação faz tempo, 40 anos faz quase. tempo. Os portugueses espanhóis primitivos, eles são descendentes dos mouros, certo? E os verdadeiros portugueses, eles não são brancos, eles são pardos, mais claro do que eu. Eles são mais claros do que eu.
Olha lá, vivendo Ok? e aprendendo. Sim. Aprendendo. É. Os mouros e outros povos de suas descendências consanguíneas norte-africanos árabes, eles ficaram constituídos ali, eles ficaram naquela região durante 300, 400 anos. Quando o Império Romano ele vem, que era muito forte o Império Romano na época, ele vem e adentra para esta região, Uhum. todo esse povo aí que fundou essa região foi expulso, voltaram para suas terras, Certo. para a África, outros para a Península Arábica. Uhum. E o Império Romano ele começou a procriar. Então, esses portugueses espanhóis brancos, com todo respeito a vocês dois que são brancos, a vocês dois aí que são brancos, com todo respeito, mais ou menos. eles são... Procriar, eu vou procriar com ele. Eles são... Mas Eles quem tá são... grávido é você. Eles, Mas não é do senhor, não. Ainda eles, bem. são, Não. eles são descendentes dos romanos. Interessante, professor. Professor, mas essas anotações, eu tô curioso. É prova? O que é prova final? Não, agora... Não tá na época. Agora já ficou bem claro sobre a minha tradição e cultura urubá. Claro. Sim, Nós não cultuamos espíritos, nós não cultuamos... Sim. Eu não cultuo espírito, não cultuo orixá, certo? A minha especialidade, já falei, que é história da África, Uhum. como também cultos ancestrais, Certo. Sim, que é um sim. culto simples, Não, que é reza, essas coisas. esclareceu Tal. bem isso Sim. aí pra nós. Sim. E agora, lá, dentro da minha cultura, existem sacerdócios que cultuam orixá, existem sacerdócios que, ou seja, são especialistas em orixá, são especialistas em magia, são especialistas em feitiçaria, são especialistas em Não vai me recitar... dizer que você é feiticeiro, né, professor? Não. Eu vou sair fora, a porta tá aberta lá. Eu vou cair fora. A varinha minha da minha Com mão. medo. Benzer. Eu tenho vou a varinha. O professor vai benzer nós dois. Aqui. Professor, agora só pegando um pouco aqui do que o professor está explicando para a gente poder entender bem, né? Ou seja, a gente pode concluir que a Umbanda, Candomblé, Quimbanda, etc., várias religiões, elas têm origem na matriz africana, né? O que o professor deixou bem claro é que a filosofia de vida que o professor prega e acredita não tem a ver com isso. É por aí, né? E Yorubá. Yorubá. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Não, E a gente desconhecia, né, cara? Nossa, É uma nossa- coisa nossa- que... Aqui, ó, vou te falar uma coisa. Na minha cabeça, você fala de candomblé, de atabaca, né? E não nada a ver. Já Não percebi que você esclareceu. Não tem nada a ver com isso. E eu já ouvi pessoas falar... Por que eu toquei nesse assunto? Porque eu vi pessoas maltratar, falar do professor publicamente em grupo, e o Facebook expor o professor explicando, e a pessoa não entendeu. É ignorância desses caras. Não, talvez até eu ignorante, porque assim, eu vi uma certa coisa muito forte quanto o professor, Certo. por isso que assim, a gente tem que às vezes dar voz às pessoas aqui que querem falar, porque às vezes as pessoas, tanto ela que não entendeu, e eu achei que ela passou os limites, tudo bem, não vou nem citar nomes aqui, mas o professor explicando, eu acho assim, Sim. tá muito mais claro. Lógico. Assim, hoje, pelo amor de Deus, né? É porque é o Quem seguinte... não entendeu... o que eu penso assim, cara. É uma aula. É uma aula. Por que às vezes eu troco ideia com ele Sim, direto, sempre. Com certeza. Assim, dificilmente... Já foi em casa, tudo. Você recebeu ele lá? Já, foi Pô, lá. não faça comeu mais isso. churrasco, Expulsa. costelão. Dificilmente eu chamo ele pelo nome. Sempre o professor. Por quê? Várias vezes a gente se encontrou em vários locais e eu sempre percebi que eu sempre tive uma aula dele. Sim. Sempre quando vai falar, principalmente de vários assuntos, mas a maioria dos ancestrais dele lá, da Nigéria. Cara, é uma aula que o cara dá. Então hoje, assim, ó, é um prazer ter ele aqui. É um enorme prazer mesmo. Uma satisfação. Uma satisfação. Quem tem prazer é puta. Já te falei pode isso, ser, cara. mas eu tenho satisfação e prazer. Os dois. Você tem um dois. orgasmo mental. Múltiplos. Que sensação. E aí o que acontece? O professor estando aqui, assim, ó, esclareceu várias coisas que tem muita feliz. gente que é infeliz e não sabe e julga. E Esse é o problema. Agora, professor, Luciano Veríssimo, correto? Sim. O sobrenome Veríssimo, qual que é a origem dele? O sobrenome Veríssimo é que... É do pai. É isso.
Isso é do meu pai. Uhum. Agora, meu pai, na verdade, ele era branco de olhos verdes. Ah, De olhos verdes. Ó, Veríssimo. E minha mãe... É, e minha porque eu mãe- falei, pô, será que Prazer, Veríssimo é Veríssimo. africano? Não? E minha mãe é negra, descendente de norte-africanos. Ah, perfeito. Entendeu? Entendi. Agora, pessoas que desconhecem a minha tradição e cultura iorubá, Uhum. é porque nós, que somos dela, nós não somos igual às pessoas das religiões afro-brasileiras. Nós não divulgamos, nós não precisamos fazer vídeo, nós não precisamos fazer outras coisas, até porque nós temos nosso trabalho profissional, nós temos as nossas formações e nós não ganhamos dinheiro com isso. Por isso que eu agradeço Eu a sua recebo. presença aqui. Que talvez em outro lugar, lugar, você nem fosse. Sim. Entendeu? Tanto que eu pedi pra você uma vez, às vezes você falou assim, talvez eu vá. Não, eu vou, é um Exatamente. prazer, mas vamos marcar tal. Por quê? Porque assim, é um assunto interessante e eu sei que o Luciano não tem de vitimismo, aí não tem nada. Não. Esse Pois coração ali pulsa que nem o meu, Pois né? Nós dois não temos papas na língua e se tiver que Que falar, fala. fala e depois nós vamos lá no Capa Preta e nós resolve lá em cima. Isso. Com Quem certeza. pode mais chora menos. E Pode. Estamos errados, vamos ter que se retratar. Estamos Sim. certos, segura o rojão. aí. Sim. Agora, ele falou de vitimismo. Estamos falando com um professor. Então me surgiu uma pergunta. O que o professor pensa a respeito de um assunto que, assim, eu já vou dar minha opinião, certo? Porque se o professor discordar, isso aqui é livre, né? A gente está num bate-papo livre. Bom, a minha opinião a respeito de cotas raciais. Eu já vou ser bem claro, né? Já conversei com pessoas a respeito disso. Eu já sei a resposta. Não, veja bem, veja só. Até afogou. Não, eu vou te falar o que eu penso. Se o professor tiver uma opinião diferente, Vai vir com o rolo compressor. cara, não tem problema, né? Já conversei. Eu sou contra. Sim. Contra. Por quê? Sim. Porque é o seguinte, no meu modo de pensar, o negro, ele é tão inteligente quanto, ou mais inteligente que um branco, um japonês da pele Exatamente. amarela, um russo da pele vermelha, porra. Então, assim, eu não acredito que deva haver cota. Eu acredito que Porra. deve haver, lógico, um estímulo pro pobre. Porque, porra, eu sou quase transparente. Mas Mas eu sou um fudido, cara. Fudido. André. E tem muito... Erga as Ah, eu tô fudido! Fudido! Não ergue muito que Jesus Não, mas deixa te eu terminar. Puxa. Ou se eu pra baixo é o capeta. Não posso perder você já. Capeta, puxa. Então, professor, o que acontece? Eu tive amigos na infância, adolescência, etc., que eram brilhantes. Negros, Não tiveram oportunidade, brilhantes. não tiveram Não oportunidade. tiveram. Mas a Infelizmente. cabeça do cidadão brilhante. Inclusive, desses amigos, ele é professor de química na USP hoje. Você tá entendendo? Então, assim, Quem tudo disse bem. que a cor dele mudou alguma coisa? lógico, O QI cara. dele, alguma coisa. Exato. A cor, a raça, a porque, etnia, assim, ou a religião. Pô, cara. não, você tem que pensar que a oportunidade, é óbvio que a oportunidade não é muitas vezes igualitária. Não é. Mas não dá pra conceber que tem que ter cota porque o nego precisa da cota. O que o professor pensa disso? Se me discordar, não tem problema nenhum. Eu penso assim. Então, o problema todo, sabe quando começou? Quando? Quando os chefes africanos, eles começaram a escravizar o seu próprio povo lá na África, certo? É certo. porque lá existiam lutas entre tribos. Então, aqui tivesse a vitória, ia lá e pegava aquele outro povo negro e trazia para a sua tribo. Certo. Ficavam como escravos deles. Sim, ficava servindo eles como escravos, Certo. entendeu? A escravidão, ela existe desde o Antigo Egito, Babilônia, Mesopotâmia. Mas eu não vou estender esse assunto para não ficar um programa muito extenso, entendeu? Até porque Certo. não vem ao caso. Mas veja bem, Uhum. quem deu início à escravidão? Foram o nosso próprio povo negro, certo? Mas o senhor concorda com a cota ou não? Você vai querer eu já vou contar a história para chegar no Sim, que sim, eu já vou chegar aí dentro desse contexto. Por que os europeus eles foram até a África Uhum. e trouxeram negros para a Europa e para o Brasil e levaram para o Caribe? Porque o negro na época ele estava disponível
por culpa e erro do nosso próprio povo negro, nossos ascendentes, ok? Certo. Então você não passa pano. Você já... Não. O sim. erro tá lá. É lógico, tá lá. o erro já começa lá atrás. Aqui no Brasil, você vê pessoas fazendo vitimismo, entendeu? Coitadismo, levando isso para o lado político, querendo se beneficiar disto, ok? Perfeito, professor. A maioria desses negros e negras são pessoas que não têm capacidade intelectual e nem capacidade de adentrar em uma empresa para trabalhar profissionalmente e nem mesmo como eu dar aula em uma faculdade. Certo. São pessoas que não acreditam nelas mesmas. São pessoas que têm um QI, que tem uma educação, que tem uma forma de pensar muito retraída, diminuída. Fechado. Sim. Então eles buscam esses meios aí, achando que serão beneficiados, e você pode perceber que não chega a lugar nenhum. Sim, entendi. Ok? Perfeito, professor. Perfeito. Após a abolição da escravatura, após o Império Português deixar o Brasil, em meados de 1930, 1940, existiu um grupo de negros que lutavam de verdade, chamada Frente Negra Brasileira. Esses negros, eles apoiavam o seu próprio povo, certo? Exigia educação nas escolas, até mesmo em faculdades. Certo. Ok? Lutava a favor do nosso povo, e todo negro que fazia parte da Frente Negra Brasileira tinha uma credencial, uma carteirinha. Então ele chegava lá na empresa lá, olha, eu faço parte da Frente Negra Brasileira. Era contratado na hora pelo branco. E se um negro sofresse racismo, preconceito naquela época e fosse membro da Frente Negra Brasileira, os advogados dessa instituição iam no local e falavam, olha só, aconteceu isso, e você ofendeu, reprimiu tal pessoa que é negra, então nós vamos ter que punir você. Não tinha esse negócio igual hoje. Porque é isto, é aquilo, eu vou processar você. Não, os próprios advogados da instituição iam lá e já cortava o cara. Já Mas, dá. ô professor, você é contra ou a favor da cota? A cota, isso aí chama ações afirmativas. Isso aí foi surgir, deixa eu pegar aqui na minha anotação que eu fiz, foi surgir na Conferência de Durban, nasce as ações afirmativas no Estatuto de Igualdade através de políticas públicas. Mas isso aonde? 2001. Em que lugar? Conferência de Durban foi uma conferência que foi feita pela ONU na época, certo? E o Brasil assinou isso aí em 2001. Sim, 2001. Quem era o presidente nessa época? Agora de cabeça. 2001 era o Fernando Henrique. Henrique. Fernando Henrique Cardoso? É. Fernando Henrique Cardoso, muito bem. Sim. Em meados de 2009, 2010, a lei 12.288, Estatuto da Igualdade O professor Racial. tá preparado ali. As raças são igualitárias. As raças são igualitárias, que todos têm direitos iguais. Muito bem. Eu não sou a favor de ações afirmativas nem cotas raciais somente para negros. Até porque, se você pegar aqui, no contexto que eu anotei em 2012, é instituída a lei das cotas raciais. Que é a Eles oferta... instituíram? Sim. Em 2002? 2012. 12? Lei das cotas raciais. Oferta de 25% das cotas raciais para negros e pardos nas universidades e faculdades. Muito bem, 25%. Certo? Hoje você vê negro, a maioria lutando por isso. Então, eu não sou a favor. Certo? Entendi. Tá bem claro. Eu não sou a favor disso, entendeu? Até porque cotas raciais ou cotas sociais tem que ser para pessoas negras, brancas, indígenas, deficientes físicos, para todo para todo e qualquer tipo de ser humano. Me corrija se eu estou errado.
pessoas de baixa classe, Sim. baixa Sim, exatamente. renda. Pessoas que precisam realmente. Não Exatamente. tô falando, a gente não estamos falando de cor, de deficiente. Cara, tudo bem. Tem que ter o deficiente, sei lá, como a gente Sim. fala assim. Mas não tem que ter o vitimismo. Cara, baixa renda necessita Sim. da cota. O resto, cara. Exatamente. E eu não sei se o professor concorda, porque hoje acontece o seguinte: quem estuda em escolas particulares, na grande maioria, alguns não, porque o pai faz um sacrifício maldito para pagar uma escola particular. Maldito. Você é um André. deles. Agora, Eu vou no banheiro rapidinho. Pode ir lá, professor. Pode ir lá. vai lá. Então, só concluindo, cotas raciais têm que ser para todo e qualquer tipo de pessoa que necessita Exato, tá certo, perfeito. desse Perfeito. auxílio. Certo. E não somente para negros e pardos. Certo. Perfeito. Já que o meu querido professor foi no banheiro, Mijar. urinar. Urinar. Vou falar da cachaça aqui do nono Ítalo, cachaça do nono Ítalo. Ele nem sabe, mas eu sou um metido, né? Produzida por Cláudio da Óleo, pai de um amigo meu, João Paulo da Óleo. Espetacular cachaça. Dá um brinde aqui, meu brother. Vamos lá. Um brinde. Pô, essa brinde. cachaçinha aqui é espetacular. especial, Aqui, ó. malandro. Pum, pum, pum. Pum, pum. E eu queria falar de um brother, amigo meu aí. Desce macio, mano. Macio e... Ó, cachaça é a cachaça do João Paulo da Óleo e do nosso querido amigo Cláudio da Óleo. Muito bom, muito bom. E- O que esse caderninho é pra dar cartão Não, amarelo? esse pra aqui é alguém, pra dar essa cartão merda? amarelo e vermelho. Você é juiz Eu agora? Você é eu árbitro? tenho anotações aqui. É. Várias anotações. Meu Deus Deixa eu do céu. achar do meu brother O aqui. que é isso? Parece o Zé da Ah, Quitanda. não, eu queria falar aqui do Renan, do Bartiotto. Professor, entra aí. Foi até o banheiro, Oh. volta até o... Volta aí. Queria falar do Renan, do Bartiotto, Renan, que hoje ia fazer um torresminho pra nós. Ficou pra semana que vem. muito bem. Faz parte do show, né? Faz parte do meu show. Lembra, Lembra, como é que é a música? Faz parte do meu show. Meu amor. Ó, Confundo tuas coxas. Ai, não começa. Sai fora, traíra. Start Bike Web. Esse é o site que você vai ter que entrar. Start Bike Web. Ó o jabá, hein? Jabá. Start Bike Web, do meu amigo Fábio Romero. Ele tem um sócio, só não vou lembrar o nome do brother agora. Start Bike Web. Pessoal, entra no site do cara. Meu brother, vamos falar do que é de corre agora aí? Vamos lá. Pessoal, eu já falei no começo do programa e vou falar novamente. Aqui em cima, aqui ó, bem aqui nesse lugar de Bambu Luar, tem o QR Code que é Esmola do Lima Limão. Não é? Não tem nome mais bonito que esmola. É uma coisa linda, esmola. Pô, a gente tá pedindo esmola, sabe por quê? Oh. Pô, pra gente tomar uma cerveja de qualidade. Não é verdade, Zóio, cara? Não é sempre que O cara se formou. É. O cara se formou. O que se formou no que mesmo? Não interessa. O cara se formou em marketing. E daí? Aí ele falou: eu vou fazer um cat de cor nesse bola de limão. Eu falei: você acha que isso é legal? Ele falou: legal é ótimo. Eu É. falei: é muito legal. É legal. Continua fazendo. Claro, porra. Tem que ter Saúde, uma boa... professor. Saúde. Saúde. Essa cachaça é boa, hein? Vamos brindar. Ó, saúde, Vamos brindar, professor. saúde ao cat de cor do Esmola Do Limão. Esmola. Quem Porque- gostou da gente podia doar alguma coisa. Olha. Porra! Não, ele falou de milhões. Não, cara, 5, 10 reais, 50 reais, 100 reais, R$1.000 tá ótimo. Não precisa ser muito mais que isso. Não precisa ser muito mais. Se Professor, for em até- dólar não tem também. que converter. Porque, pô... né? A PF tá em cima, melhor não. Quem tá acompanhando a gente sabe. O primeiro foi as cervejas mais ou menos lá, depois foi aquelas vodkas e tal. Pô, chega uma hora que o caixa tá zerado, cara. Então a gente lançou o QR Prazer. Code da Esmola. Prazer, Caixa. Caixa. Tô zerado. Professor, Muito bem. alguma pergunta que nós não fizemos que o senhor gostaria de responder? Algum assunto que nós não abordamos, tanto de racismo, da Cultura. cultura e eu tenho um Yorubá. Iorubá. Yorubá. Eu vi Yorubá com Y, mas tudo bem. O que o senhor queria falar para nós aqui, para nós encerrar o programa? Tem um minuto com o figurão, não sei se você vai querer fazer comigo aí. Faço, tranquilo. É um ping-pong, mas vamos lá. Primeiro me responda. Ok, muito bem. Sobre a minha tradição e cultura urubá, creio que eu deixei bem claro como é que funciona. Sem dúvida. Tem nada a ver- Perfeitamente. não tem nada a ver com candomblé, com banda. Perfeitamente. Eu e os membros respeitamos, entendeu? Ok? E referente
a esta questão aí de racismo, preconceito, do negro ficar se vitimizando, dando uma de coitadinho, isso aí é fraqueza, ok? Para mim, esse tipo de negro aí não representa absolutamente nada. A sociedade não gosta disso. Esse tipo de pessoa não vai chegar a lugar nenhum, muitas vezes usa isto para adentrar a política. Pode até conseguir, mas não vai muito longe, porque esse tipo de ideologia para a política momentaneamente não serve. Eu sou um negro que luto por equidade social. O que é equidade? Significa dar ao outro aquilo que é proporcional para si. Oportunidade, seria a palavra? Condições, né? Isso, condições, oportunidade, tá? Então, eu tenho uma necessidade, o André tem outra. Sim. Você tem outra. Exatamente. Então, A necessidade calórica dele é imensa. sim, Para comer ele. sim. Vivo, depois solta. Dar Depois ao solta, outro, ainda bem. dar ao outro aquilo que é proporcional para Perfeito. si. Dá é de Perfeito. prazer. Grace. Então, todos ficam satisfeitos Lá. dentro de um Da sua contexto, expectativa. sim, né? ao qual não venha a trazer malefícios para ninguém. Positivo, No Brasil, professor. E no Brasil, Perfeito. as pessoas lutam por igualdade social, só que na verdade elas acabam trabalhando o contexto, o conceito de desigualdade social, porque é a mesma coisa. Eu, negro, eu vou lutar por igualdade racial para defender os negros. Então eu estou defendendo a minha classe e a classe dos deficientes físicos e a classe dos homossexuais. Os mais pobres, os Sim, transexuais. dos necessitados, Exatamente. das pessoas que precisam de um atendimento no SUS, de uma cirurgia. Como é que fica? Exatamente. Então eu tenho que ter uma perspectiva melhor e maior de vida Certo. para que eu possa atender e contribuir com outras classes sociais também. Perfeito, professor. Perfeito. Certo? Perfeito. Deu uma aula. O professor deu uma Professor, aula aqui pra gente. olha- Opa, fico feliz. Deu uma aula aqui pra Parabéns, gente aqui. né? Nós estamos Muito- orgulhosos Poxa, aqui. muito obrigado. Porque Foi assim, uma aula mesmo. não é fácil trazer uns caras aqui, né? Um abraço pro Carlos Mariano. A gente já vem em seguida com o professor dando outra aula. Exatamente. Mostrando, abriu a Exatamente. mente até da gente. A gente já, Exatamente. cara, pelo amor de Deus, cara. Pois é. Nós não sabemos nada. Hoje, infelizmente, nós vivemos em uma cultura vitimista. Uhum. Dentro desse contexto aí do nosso povo negro, né? Nós temos alguns ícones. Primeiro, André Rebouças, que foi engenheiro, Certo. Sim. construiu rodovias no Brasil. Uhum. Francisco José do Nascimento, Luiz Gama, advogado, José do Patrocínio. Em Amparo, nós também temos ícones. Isso é importante falar, Negros. viu, É. Luciano? Claro. Primeiro, meu tio Bebeto Ferreira. Bebeto, ouro, Sim. do esporte, o Sim, Bebetão, pô. sim. Meu tio, por parte de mãe, que eu tenho o mesmo sangue dele, foi secretário de Cultura e Esporte aqui em Amparo em várias gestões. Nunca fez politicagem com o seu nome e nunca foi vitimista com sua própria cor da pele. Nós temos também o primeiro vereador negro em Amparo, que agora eu não me lembro o nome. Ele foi vereador, se eu não me engano, na gestão do meu tio, né? Que o meu tio ele foi vereador na gestão do Piffer, Nossa, eu não do vou Pagan. lembrar. Uhum. Que pecado, mas do eu não vou Jacó, lembrar. ele foi, meu tio. Agora eu não me lembro, mas nós tivemos aqui em Amparo um vereador negro, que representou muito bem o município de Amparo. Certo. Perfeito. O Mendonça, que era do PCdoB, independente da ideologia política dele, uma pessoa muito boa, os filhos dele, a esposa dele são pessoas maravilhosas, o Matheus e outro filho Isso dele. é bom, isso é importante você Sim. falar isso aí. Pois Mendonça, o Amaral, treinador, Moral, futebol. pai do Lisão, do Andrei Uhum. e do Alex Silva, Sim. pessoa maravilhosa. Outra pessoa que Tem, nunca... tem um cara que eu gosto muito, que não sei se você vai falar isso não, o Jura, o professor Sim, é lá, o próximo, Jura. o Jurandir. O Jurandir, nosso Sim, amigo. Um abraço, Jurandir, Jura. o Jura, treinador Querido Jurandir. Jura, meu amigo pessoal. O particular. Elídio, que o cara que mais entendia de estratégia de futebol de salão aqui em Amparo. Se eu não me engano, ele era professor de educação física, né? Todos negros. Todos negros. Negros. Mussum, professor de capoeira. Uhum. Luciano Mussum, Chilaver. grande abraço, Sim, o Mussum, professor de capoeira. Luciano Chilaver, o Chila, que hoje é assessor assessor da parte de animais ali do zoonoses. Sim, faz Uma um pessoa- belo... O Sheila faz um belo trabalho, um abraço ao Sheila, faz um belo trabalho ali. Sim. O Chila,
O Sheila, eu É um conheci cara ele. que talvez uma próxima oportunidade também Pois é. possa estar aqui respondendo algumas perguntas sobre animais, Sim. sobre zoonoses, sobre Sim, vacina, essas coisas. vacinas Sim, e tal. cara, é importante isso aí. Talvez seja um cara- O Luciano Chilaver, é uma pessoa, é um negro, um preto que eu tenho um respeito e consideração por ele. Eu converso com ele quase todos os dias. Eu só não converso com ele todos os dias porque ele tem os seus afazeres e eu tenho os meus. Mas eu posso falar de coração mesmo. Criou seus 3 filhos sozinho, trabalhava de segurança na noitada, Eu me recordo disso. Pois é. entendeu? Pagava aluguel, colocava comida na mesa, nunca deixou seus filhos passar fome, nunca deixou faltar nada para aquelas crianças. Eu sou prova disso. Isso E é hoje- importante um ser humano falar de outro, independente Sim. disso. E outra coisa, o professor está falando aí de figuras nacionais, né? Sim, Figuras regionais. E eu queria também falar de algumas figuras mundiais que antes não eram, não tinham o holofote, não tinham a visibilidade merecida que tem hoje. Por exemplo, o maior atleta do século, quem foi? Pelé. Pra Pelé, mim, Pelé. negro. O melhor jogador de basquete, Michael Jordan. Certo? Negro. Automobilista, nós vamos brigar com o Senna aí. Automobilismo. Vamos brigar com o Mas, Senna cara, e o menino, Hamilton. né? Sim, E o mas o Hamilton. Lewis menino, Hamilton. É um monstro, Cara, Lewis Hamilton, um beijo, Poxa, cara. ele incomodou. menino, Ele monstro, incomodou, cara. Quando ele Exatamente. chegou, ele incomodou. Falaram, pô, o que esse cara tá fazendo no esporte de rico? Um monstro. Não é? Você vê hoje no tênis. No tênis Sim. você tem o Kyrgios, você tem o Francis Tiafoe. sim. Que são Que não Aquela... existia. a Serena Williams, Não, a isso, Venus, isso, as isso. irmãs Não Williams. existia no Exatamente. tênis. Não tinha. Era só um esporte branco. Entende, Exatamente. cara? Pô, Tupac, por aí vai. Sim, Então tem futebol eu tem o ainda vou tem o mais Mbappé. longe. Mbappé, Mbappé, eu vou mais longe, cara. Sensacional. Eu vou falar do Mandela aqui. Mandela, Sim. Nelson Aí é um Mandela. ícone. Ícone. Nelson Mandela é... Sim. Aí vamos Também. falar fora da curva, né? Sim, sim. Né? Exatamente. Mohamed Muhammad Ali. ali é o boxeador. É. Sim. Entendeu? Então... Cara, Mas, ô, professor, agora eu gostaria de fazer com você um minuto figurão e depois Só eu te dar a palavra. deixa, Não. só deixa eu concluir aqui os nomes rapidinho. tem mais Ah, alguns, tem mais, sim, né? sim, sim. Senão os caras vão morrer. É lógico. Falar, pô, você não falou de mim. É lógico. Ó. Luciano Chilaver. Bom, já falei já, entendeu? Falou. Hoje é assessor Sim. dessa área de animais, dos zoonoses, entendeu? Se eu não me engano, agora é algo ligado ao meio ambiente. Tá? Vencedor, entendeu? Lutador, né? Batalhador. Creio eu que ele é o único preto negro que tem um cargo de assessor hoje Assessor secretariado. na Prefeitura Municipal de Amparo, certo? Temos o vereador Conrado Farlim, que é um grande amigo meu. Conrado, um abraço ao Conrado. Faz um excelente Gente trabalho. finíssima. Veio lá de Minas Gerais, falando aquele sotaque. Mineiro Acho. Ai, Trem bom. Sim. Trem, é. Ô, trem. Sim. Tudo é trem. Vamos comer aquele trem. Entrou na Guarda Municipal trem. Ô, trem. Entrou na Guarda Municipal com 20 e poucos anos. Hoje conseguiu aí uma estabilidade na Lei Maria da Penha. Se tornou vereador em 2000 e quanto que foi? Na última, 2018. 2018. 18, estamos em 20... Não. 2020. Isso, 2020, entendeu? Vem fazendo um bom 20, trabalho. Bom trabalho. É um vereador atuante que trabalha por equidade social. Temos também o Gabriel Menon, que é o filho dele, que vai se formar em Direito, que está sempre junto comigo aí, Não lutando, entendeu? conheço, mas Sim. será um prazer Sim, conhecer mas o em menino aí. breve ele vai começar aí a aparecer mais nas redes sociais. É um futuro advogado, quer ser procurador. Também tem uma ideologia de negro igual a minha. Nós vamos lutar juntos. A Tuca Palma. A Tuca é figura... Sim, Aqui é para guerreira. sim, faz um bom Essa trabalho é uma também. lutadora aí. Professora Sueli Sussu. A Sussu. Dependente, aqui, ó, pra mim, ó, não interessa. Independente ao partido, É, a partido, religião, religião política, entendeu? São pessoas ícones aqui em então Amparo. você- Tuca Palma, e pra finalizar, professora Sueli, que foi minha professora de geografia. A melhor professora de geografia aqui em Amparo. Ela deu aula pra mim. Sim, É. sim. Meu, Rígida, durona, Durona, entendeu? firme, mas aprende. Sim, ela fazia com que o aluno respeitasse ela, E tivesse interesse na aula dela. sim, e os alunos aprendiam e respeitavam ela, entendeu? Entende? E, para finalizar,
eu estou nesse engajamento também para ser um ícone, uma figura Luciano negra, Veríssimo? uma Com figura negra, certeza, professor. uma figura negra, Você Já é. futuramente, Você já não Já é, é. porque futuramente. Você Já é. futura- Já é. futuramente aqui em nosso município de Amparo, até porque eu nasci aqui, e daí eu fui embora muito novo daqui, né? Eu fui embora para outro país para poder estudar. Eu voltei aí numa certa idade já. Isso não quer dizer nada, não desabona em nada isso aí, professor. E daí eu não estou falando de questões políticas. Se eu vou ser político ou não futuramente, não sei. Tudo existe um tempo e hora certa nessa vida. Mas, com toda certeza, eu já venho construindo a minha história aqui no município de Amparo como um negro atuante. Perfeito. Parabéns, professor. Professor, olha, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma satisfação enorme, professor, ter vindo aqui, né? Nessa leva de entrevistas aí, a gente Nesse está trazendo contexto. pessoas importantes para poder conversar e aprender. Foi uma aula. Fico muito feliz, Uma só tenho a aula. agradecer ao André e a você Obrigado. e a todos aí que estão nos assistindo e que esse programa aí, com toda certeza, Lima Limão Podcast vai crescer cada vez mais. Esse programa Amém. é um programa que dá voz a todas as pessoas. Inclusive, o Luciano é importante, o fulano é importante. São importantes, todas as pessoas são Com importantes. certeza. É claro que não é fácil trazer um professor aqui hoje, que ele tinha que estar lecionando. A Exatamente. gente conversou com ele, conversa com o tutor, não é Exato. fácil. Faz um mês que a gente está trocando uma figurinha, né? Sim. Perfeito. Porque assim, ele é um cara Ocupado, né, ocupado, cara? não é um cara que nem Não. nós dois, né? Não, pô, largado, que nem a gente pode ficar na sarjeta assim, a noite inteira. ô, Não. professor, assim, foi um prazer tê-lo aqui. Tomara que o senhor volte aqui. Fico O muito programa vai. Será que vai ter mais próximo- programa? próximo- Ah, não sei. Eu acho que Próximo- vai. Vamos tentar. No próximo programa nós vamos falar aí sobre empreendedorismo, como um negro Uhum. ele pode ser um empreendedor. Olha lá, Excelente, boa já deu uma pauta. ideia. Eu achei que o tema professor ia inesgotável. falar de política. Não. Professor, pelo amor É um de tema- Deus. Tá é. inflamado, tá politizado. Mas são Não temas- me venha falar de política. temas aqui. inesgotáveis. O próximo que será entrevistado aqui, eu gostaria que vocês trouxessem o Geraldo Oliveira, que é uma pessoa Oh, bacana. Vamos um convidar. amigo Ele- meu Vamos pessoal. Vamos da- convidar. Sabe muito sobre mecânica de Sim. motos e Ele é um cara excelente. eventos. Uhum. Eventos automobilísticos. Esse é um brother meu. Ele Sim. já tá na pauta. Tá na lista? Já tá na lista. Eu já tô vendo a Maravilha. lista. Tá na lista. Como é que tá nosso CAD de correio? Bom, Vai lá. Aqui, o QR Code Esmola do Lima Limão. Não esqueça, eu tô falando toda hora pra você, cara. Doe Como que tem que para o fazer? Lima Limão. Eu Você não sei como aponta a faz. câmera do celular pro QR Code que tá aqui e aí você faz a sua doação através de uma Qual o esmolinha. mínimo? Qual o mínimo? Um E, centavo? não, o mínimo é quanto quiser. Mínimo é quanto E o quiser. máximo? O máximo Não também. não manda mais que 10 mil. Que Não, porque quero. depois imposto de renda é brabo, cara. Mas viu? É Imposto de isso. Não é imposto de renda, Imposto de pega a renda. gente. Mas é isso. Vocês querem ver a Mas gente aqui, ó, tomando uma Como é cachaçinha Como é de que fala qualidade? na África lá? Na Nigéria, quando a gente brinda, como é que fala lá? Como é que fala lá? Não deve ser cheers. Cheers Como é não que é? deve ser. Não é saúde. A Sé. Como é que é? Então vamos lá. A sé? Então Pra vamos brindar. encerrar. Vamos brindar. Opa, Pode ir lá. É, a cachaçinha. Pra encerrar. Como é que é? a Sé. Força. A sé. A Sé. Que é a Xé, né, aqui no Brasil. A Sé. Ah, Força. muito bem. Depois dessa cachaça, o que nos resta fazer, a atmosfera babilônica, é encerrar esse programa Lima Limão. Você esteve aqui com o professor Luciano Veríssimo, o nosso entrevistado de hoje, e na semana que vem teremos um novo entrevistado no podcast mais ácido. Fala junto comigo. Ácido. Será que vai ter outro programa? Da Via Láctea. Não sei. Talvez, não sabemos se Não vai ter sei. outro. Esperamos que sim. Ó, o QR Code. Não esquece, hein, cara? Bambu Luar. Um beijo pra vocês, atmosfera babilônica. Até a próxima. Tchau.